Bom dia, ouvintes. Estamos voltando com a nossa segunda parte do Encontro com a Justiça, com o desembargador Antônio Carlos Esteves, desembargador João Batista Damasceno e o desembargador Rogério de Oliveira, que hoje não está aqui porque está se recuperando de uma cirurgia. Espero que fique bom para o próximo programa. Um abraço, querido Rogério, que você se recupere com muita brevidade. E mandou até uma fotografia para mostrar que ele está de pirata, né? Porque ele fez uma cirurgia no olho esquerdo. Do olho facial esquerdo. Porque aqui as pessoas são responsáveis. Quando faltam, tem que comprovar o motivo da falta, porque os nossos ouvintes estão aí ansiosos para nos ouvir e para participar desses temas de tanto interesse. E hoje, o nosso convidado especial é o desembargador Paulo Baldez, da 5ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro, e um dos desembargadores mais ativos, mais atuantes na questão, nas questões do Tribunal de Justiça, e é o responsável pela implementação das audiências de custódia no Rio de Janeiro. Desde setembro, no Rio de Janeiro, nós já estamos cumprindo aqui o nosso compromisso com a Corte Internacional dos Direitos Humanos, e é o desembargador Paulo Baldez que foi o responsável pela implementação. Doutor Paulo Baldez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, primeiro, as pessoas ouvem falar muito através da mídia, o que vem a ser a audiência de custódia e por que ela foi implantada aqui no Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro desde setembro. Bom dia, desembargador Ciro Darlan. Eu quero dizer que é uma honra, um prazer estar aqui no programa que Vossa Excelência conduz tão bem, né? E quero saudar também o desembargador Antônio Carlos Esteves, o juiz Damasceno, João Batista Damasceno, e mandar um abraço também para o desembargador Rogério Oliveira, que infelizmente não pôde estar presente aqui no dia de hoje, né? Então, de modo que também eu quero saudar os ouvintes, né? E já indo à sua pergunta, a audiência de custódia, ela vem, né, já com bastante atraso a ser incorporada no nosso sistema jurídico, a partir, como bem disse o desembargador Ciro Darlan, né, de convenções de direitos humanos que se realizam, né, na final da década de 60 do século passado, e que são incorporadas ao nosso ordenamento jurídico em 1992, né? Então são regras com forças constitucionais que têm como objetivo principal dar força, né, dar concretude aos diversos princípios constitucionais, sendo que o mais importante é o da dignidade da pessoa humana. O que vem a ser a audiência de custódia? A audiência de custódia é uma audiência que se realiza de imediato após a prisão em flagrante de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, né? Então, quando essa pessoa é presa em flagrante, ela deve ser conduzida ao juiz no prazo de 24 horas, seria o prazo ideal, mas a gente não consegue ainda cumprir em algumas ocasiões esse prazo, e aí vai até 48 horas, mas de qualquer maneira é uma apresentação logo após a prisão. E essa apresentação do preso ao juiz, né, ao juiz de custódia, ela tem como principal objetivo verificar, primeiro, a legalidade da prisão, né? Se a prisão é uma prisão legal, se realmente aquela pessoa foi presa em flagrante, né? Ou se houve algum abuso por parte da autoridade que promoveu a prisão. Isso nós sabemos, né? Essa questão de abuso, né, policial, né, é de certa forma comum, infelizmente, no Brasil ainda, né? Isso acontece especialmente com uma certa frequência, especialmente em comunidades mais periféricas aqui do nosso estado e dos outros estados brasileiros. De modo que esse controle de legalidade, inclusive quando o juiz de custódia aqui no Rio de Janeiro já tem a central na capital funcionando, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso, mas ao ser apresentado o preso ao juiz, né,
ele passa antes por um exame de corpo de delito, né? Um perito que está funcionando junto à Central de Audiência de Custódia. Então ele examina. Doutor Baldez, a população está vendo isso acontecer muitas vezes agora com essas operações, Lava Jato e tudo. O preso é levado à Polícia Federal e imediatamente ele é conduzido para exame de corpo de delito. Qual o objetivo desse exame para que nossos ouvintes que estão acompanhando através da nossa televisão www.redejuridicatv.com.br e da Manchete Online, qual o objetivo de fazer esse exame de corpo de delito? O objetivo é verificar se a pessoa presa sofreu algum tipo de violência policial no momento da prisão, né? E é claro que nessa questão da Lava Jato isso é mais difícil acontecer porque estão sendo presos, né, pessoas da classe média alta, etc. Então é muito difícil, né, de ocorrer uma situação dessa. Mas no dia a dia, né, forense, isso, como eu disse, de certa forma vem acontecendo ainda, né, no nosso país, e a realização do exame pelo perito médico é justamente para constatar se o preso sofreu algum tipo de lesão e depois, se for o caso, apurar essa lesão, que pode ocorrer também que seja uma lesão decorrente de alguma resistência do próprio preso. Mas isso aí deve ser apurado, deve ser constatado se ele está ou não lesionado e então o juiz determina que seja apurado, se for o caso, né? Se não for o caso, evidentemente, depois do exame de corpo dele não tiver nenhuma lesão, e isso contribui também, não é? É um ponto importante da audiência de custódia. Isso contribui, a ideia é essa. Claro que a gente está ainda num estágio muito inicial da audiência de custódia, mas com o correr do tempo, a ideia é que isso contribui de forma efetiva para a redução da violência policial. Tá? Bom, você já tem estatísticas de setembro para cá? Quais são os crimes mais comuns? Quais são os casos em que o juiz concede a liberdade? Em termos percentuais, o senhor já tem para os nossos ouvintes saber? E complementando, só tomando carona, que é importante, nós temos um contingente de magistrados capaz de exercer esta função? Temos em número gente que possa exercer essa função? Bom, vamos lá, então. Complementando o que eu havia dizendo, que está relacionado diretamente com a pergunta do desembargador Ciro, quando o juiz faz esse primeiro controle, quer dizer, de verificar da legalidade da prisão, ele, se constatar que a prisão não é legal, ele relaxa a prisão. Né? E o segundo momento, né, importante na audiência de custódia ainda que seja legal a prisão, possibilitar o juiz verificar ali no calor do flagrante, né, se há possibilidade de aquele preso responder a eventual processo em liberdade, ou seja, se é possível conceder a liberdade provisória. Né? E se for possível, o juiz concede a liberdade provisória. E isso tem acontecido, né, assim, num percentual que está variando entre 43% a 48%. Né? A gente não tem dados ainda seguros, a gente está trabalhando para melhorar a nossa estatística, mas, assim, de modo geral, 43% a 48%, né, em média, daqueles presos que são apresentados ao juiz da custódia, eles são liberados, seja por relaxamento da prisão, seja porque podem responder e devem responder um processo em liberdade de acordo com a Constituição e com as leis do país. Senhor Baldez, um prazer muito grande, né, estar aqui nesse bate-papo. Nos plantões que eu andei fazendo, né, nós fazemos plantões, a justiça não para, né, funciona 24 horas, funciona à noite, funciona sábado, domingo. Eu pude observar que, para efeito de tipificação, os delegados têm transformado os furtos em roubo, né? Adicionando aí um elemento grave, ameaça ou violência, quando é um mero furto. E aí o que nós vamos encontrar muitas das vezes quando ele chama de furto simples,
né? Quando chama de furto é porque é furto mesmo, né? E às vezes até ação do punguista lá que quer bater uma carteira, e aí não dá para dizer que houve violência ou grave ameaça. E esses casos de liberação nas audiências de custódia tem sido sobretudo de furto. O senhor tem, disso que é chamado furto simples, nem aquele furto que os delegados têm forçado a barra para chamar de roubo, né, adicionando elemento de grave ameaça ou violência quando efetivamente não o há. O senhor tem estatística disso? Quais os crimes, quais as imputações, quais os crimes imputados que têm mais comuns, que têm sido objeto dessas liberações, dessa permissão de se responder em liberdade? Pois é, então, o desembargador Ciro tinha tocado também nesse ponto, justamente, e eu disse que nossa estatística ainda está se ajustando, não é? Para que a gente possa ter um retrato fiel dessa expressão e do tipo de crime que consegue um índice maior de liberdade. Mas evidentemente que o furto, né, o furto já é um crime que por si só, né, já traz, um crime praticado sem violência, sem grave ameaça. Então, em regra, aquele que pratica o furto tem o perfil de obter a liberdade. Agora, de fato, né, agora, o que é preciso deixar também assentado é que a audiência de custódia, né, ela não tem a intenção, né, como alguns até de forma, às vezes, mal intencionada, né, de fazer assim, liberar geral, abrir a porta da cadeia, como se a partir daí a gente vivesse num país, como se diz, de impunidade, né, e que a justiça estaria liberando presos logo após a prática de delito. Não é isso, não tem, absolutamente. Preciso deixar clara essa questão, né? Primeiro que a gente não vive, eu queria também frisar isso aqui, num país de impunidade. Hoje o Brasil é o quarto país que mais prende. A estatística internacional é assustadora. O Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E isso em números absolutos, né? Em números absolutos. Proporcionalmente a população parece que é o terceiro. É o né? terceiro. Proporcionalmente a população é o terceiro. Então, essa história de dizer que no Brasil tem impunidade dá vontade de pegar quem diz isso, quem declara nesse sentido, de encaminhar qualquer penitenciária aqui do Estado para ver se há impunidade no país. Não é? Então, a audiência de custódia tem o objetivo, sim, de fazer o controle da legalidade, não é? Especialmente para saber se aquele preso pode responder ao processo de liberdade. Se ele estiver parado pela lei, ele deve ser posto em liberdade, sim. Né? E isso tem contribuído em muito, né, para esvaziar, né, a quantidade de presos provisórios, que também é absurdo em nosso estado aqui no Rio de Janeiro. Mas com relação a essa estatística, a gente tem furto, né? A gente sabe hoje que o índice de prisão por tráfico é um elevadíssimo, né? Elevadíssimo, e Vossa Excelência se referiu à questão do furto e do roubo, mas a gente verifica que também muitas vezes a pessoa é enquadrada no tráfico quando ela é um mero usuário. Isso está acontecendo eu também. Eu vou te contar depois do nosso intervalo. Eu vou te contar uma que eu vivenciei em Nova Iguaçu. Nós vamos a um pequeno intervalo. Hoje, entrevistado é o desembargador Paulo Baldez, falando sobre a audiência de custódia.